Dimorfismo sexual numa pegada aí bem inclinada para a evolução, um assunto super interessante que caiu nessa provinha do Enem 2022 PPL. Cara, questãozinha que assim, ela mais me agradou em termos de conteúdo, até de novidade, não é um assunto muito discutido nos vestibulares, mas que vem numa pegada que poderia até também ter dificultado um pouquinho mais, mas o cara ajudou aí nas alternativas. Mas trouxe aqui umas figurinhas para ilustrar, para a gente revisar, tocar aqui nesse assunto que não é tão frequente, como eu já falei. E, cara, vamos com tudo, porque aqui no QB é assim, cara, a gente faz essas correções sempre com o intuito de revisar ou até mesmo conhecer novos assuntos. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, como eu falei, a questãozinha não é um absurdo difícil, está longe disso, tá? Até porque o enunciado ajudou bastante, tá? As afirmativas também, que você vai ter que escolher ali qual que está correta, não é um absurdo, não tem nenhuma, né, muito próxima da outra, mas um pouquinho de maldade aí pra gente, né, tentar esclarecer o máximo possível. Trouxe figurinhas, vamos ver, vamos ler aqui o enunciado. Em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual, que ele já definiu. Ó. Então, dimorfismo sexual são exatamente essas diferenças morfológicas ou comportamentais. Beleza? É o caso do pavão, que em um macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores que as fêmeas e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas coespecíficas e receptivas. Ok? Então a gente fala muito desses grupos aqui, cara, quando você fala em macho com chifre, garra, né? A gente vê muito em grupos de animais que têm mais fêmeas do que machos, tá? A gente chama esses grupos de grupos poligínicos, beleza? Então, cara, um assunto bem legal aí, mas que foge um pouquinho aí a questão, não vou pegar tão firme nessa ideia, beleza? Mas já que a gente está falando, né, em animais, a gente trouxe aqui, cara, né, pensando numa linha razoável, né, da evolução, um dos primeiros caras que apresentam, de fato, um dimorfismo sexual bem acentuado, que é o caso dos nematomintos. Então, aqui os ascaris lumbricoides da vida, enquanto a gente tem a fêmea aqui bonitona, reparem que bem maior, né, do que o macho, beleza? Então tá aqui a fêmea, o macho mais esmirradinho. E, cara, a gente já consegue, né, seguir a vida dos animais muito nessa ideia de que tem essa diferença. Vale a pena discutir, já junto aqui com a ideia, né? Lembra aquela sequência, ó? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, né? Que a gente já começa a falar de indivíduos que eles são dioicos, ou seja, possuem o sexo separado. Então, de fato, tem um indivíduo com ovário, que é a fêmea, e aqueles indivíduos com testículos, que são os machos. E a reprodução sexuada é um dos pilares exatamente da teoria sintética da evolução, que a gente chama também bastante de neodarwinismo, ok? Então vale a pena demais vocês pegarem aqui, ó, essa questãozinha que eu falo exatamente, né, da teoria sintética da evolução. Beleza? Que a gente inclui genética e tudo mais, além da seleção natural, além das mutações, beleza? Mas essa ideia da reprodução sexuada ela é muito importante. Então, naturalmente, para ter reprodução sexuada, né, fica muito mais fácil e evidente de perceber que você tendo macho e fêmea, obrigatoriamente você vai ter que ter reprodução sexuada. Beleza? É claro que reprodução sexuada pode acontecer sim em organismos hermafroditos, que é o caso, por exemplo, do caramujo. Lembra que o caramujo ele é monóico, tem as duas gônadas, mas eles fazem reprodução cruzada. A própria minhoca, os anelídeos, são monóicos, mas fazem reprodução cruzada. Então, a fecundação cruzada, quando você pensa lá em meiose, formação de gametas e tudo mais, cara, é importantíssimo, porque rola um embaralhamento de todas as informações. Então, ter o macho e ter a fêmea asseguram isso, beleza? E, cara, esse dimorfismo sexual, ele está muito vinculado a várias causas, né? Uma das causas, e pensando na gente que fica mais fácil, pense aí no nosso queridíssimo sistema XY, em que nós homens somos XY e as mulheres são XX. Ou seja,
Nós, homens, somos heterogaméticos, temos o gameta X e Y, e as mulheres são homogaméticas, tem apenas o gameta, o X, beleza? E lembra que tem outros sistemas, tem o ZW, que a gente bota aí na conta aí de algumas aves, ok? Tem répteis também, e aí você tem aí, no caso, a inversão, né? As fêmeas são ZW, o macho são ZZ, beleza? Então, cara, tem essa variação enorme. Lembra que você pode variar também o sexo de acordo com a carga cromossômica, isso a gente vê demais na partenogênese, aquele papo da abelhinha, lembra? Que o zangão, ele se desenvolve a partir de um gameta não fecundado, então ele é N. Já a operária e a rainha são as duas, 2N, só que aí você tem a diferenciação da rainha, né, com a tal da alimentação, da geleia real, coisa fofa, maravilhosa. Então, cara, tem inúmeras formas, ok, de diferenciar o macho e a fêmea, né? O que é importante a gente entender que isso reflete, né, exatamente nessas diferenças morfológicas. Bacana? Tranquilo? Então veja essa questãozinha aqui sobre partenogênese também, cara. Tem muita questão linkada aí, bacana para você fazer uma correção, né, bem ampliada aí desse assunto. E aí, gente, trazendo agora também para a ideia, né, da evolução, mas aquele outro pilar, né? São 3 pilares do neodarwinismo que eu comentei, ó. Mutação, reprodução sexuada e, né, a seleção natural, só que com aquela pegada da genética, beleza? E aí, quando a gente fala de seleção natural, lá de Darwin ainda, Darwin já sacava que, pô, olhava assim, pô, tem diferença, né, macho e fêmea e tudo mais. O que acontece aqui, pô, pensou em seleção sexual. Pois é, essas diferenças que foram sendo marcantes aí para inúmeros animais, para inúmeros organismos, né, é fundamentado no sentido de que, cara, entre eles vai rolar uma competição, vai rolar um conflito para, né, chamar mais atenção daquela fêmea que está ali, solitária, aquela coisa toda, e ele quer, pô, como o pavão aqui, ó, ele quer, meu irmão, botar esse rabicó colorido aqui para ela ver, chamar atenção, ele faz uma dança toda desengonçada, quase eu dançando samba, enfim, mas o cara dança, ele vai. Então a ideia, cara, de chamar atenção e de estar competindo garante ali alguém mais apto para, né, a reprodução, né, no caso a fêmea, né, poder fazer aquela escolha maravilhosa. Então a seleção sexual ela cai nessa ideia, beleza? Então um papo bem interessante, galera, dá para ampliar bastante, mas aí a correção ficaria muito longa. Então, antes de seguirmos aqui e matarmos a questão, se inscreva no canal, dê essa moral pro prof. Lembra que o canal tá crescendo, a galera tá curtindo pra caramba. Tento trazer aqui, né, mais imagens, ampliar, ver, né, às vezes é uma questão simples, mas com um olhar aí que possa de fato, né, ajudar vocês a revisar mais conteúdo e numa próxima prova, naturalmente, vocês acertarem, né, isso que é o mais importante. Então vamos lá, galera, cuidado com o comando da questão, ó. Vocês vão ver uma das afirmativas que dá uma cafundida, ó. Esse padrão de dimorfismo evolui. Por quê? Ele não está perguntando o que é dimorfismo, ele está perguntando, né, o padrão do dimorfismo evolui por quê? Então vamos lá. Letra A. Desenvolve-se no processo direcional de deriva genética. Galera, aqui ele deu uma misturada e uma viajada, ó. Lembra que o processo direcional, quando a gente fala de seleção direcional, ele está selecionando um genótipo que anteriormente não era muito favorável, passou a ser, e a deriva genética, ela de fato pode estar atrelada a essa ideia, partindo da ideia que a deriva genética é algo totalmente ali inusitado, aleatório, a gente relaciona uma catástrofe, né, um vulcão que surgiu, um terremoto que rolou, e que pode sim detonar uma certa população e direcionar ali um novo genótipo favorecido a essa pressão evolutiva que estiver considerando, beleza? Então, essa aqui fugiu bastante a ideia da questão. Na B, ele diz que as fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente. Viajou, por quê? Não, aqui, galera, é uma relação, né, somente, né, de seleção sexual.
pode estar atrelado sim ao macho, né, como muitas vezes a gente desenha aqui, mas também as fêmeas, no sentido da seleção sexual. Porém, a ideia de pressão seletiva total, galera, todos ali, né, vão sofrer a questão do hábitat disponível, de alimentos disponíveis e por aí vai. Show? Então aqui não tem porquê ter essa distinção. Na C, ele diz que machos e fêmeas coespecíficos são fenoticamente distintos. Lembra que fenótipo é aquilo que é manifestado pelo genótipo, ok? E de fato eles são distintos fenoticamente quando eu caracterizo o dimorfismo sexual. Só que foi o que eu comentei. Na C, para mim, ele está basicamente o quê? Repetindo, né, o conceito de dimorfismo, certo? Que é de fato ter essas diferenças morfológicas. Então ele não relaciona a ideia da evolução do dimorfismo, né? Qual o sentido, qual a vantagem dele acontecer? Basicamente, a ideia do comando da questão, beleza? Então, na D, olha só o que ele fala. A seleção, né, o dimorfismo evolui porque a seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual de machos dimórficos. Ou seja, aqueles machos, né, que têm o dimorfismo, né, que são de fato selecionados por ter uma maior aptidão ou qualquer coisa parecida, eles vão ser selecionados, beleza? Então, realmente a D ficou bacana. Maravilha? E na E, ele diz que o dimorfismo evolui porque o material genético de machos dimórficos é mais suscetível a mutações gênicas. Pô, aqui o cara deu uma viajada. Ele encarou a mutação como se fosse um processo, né, galera? E mutação não é um processo. Lembra que mutação, cara, é algo totalmente aleatório e machos e fêmeas estão suscetíveis, beleza? Agora, lembra que a causa do dimorfismo, sim, está relacionada à genética e tudo mais, né? Esse é um papo bem legal, como eu falei, dei o exemplo do sistema XY, do sistema ZW, a questão da carga cromossômica, tudo isso pode estar relacionado. Show? Então é isso, meninos. Espero que tenham curtido. Espero que tenham acertado, né? Vocês tenham realmente entendido aí todo o conceito. E, cara, papo bem maneiro. Poderia prolongar um pouquinho aqui, mas ia ficar muito longo esse vídeo. Eu quero mais que vocês, meu irmão, arrebentem aí na próxima questãozinha. Valeu, forte abraço, até a próxima.